E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bora para mais um dia de mentoria, bora destravar. Bora lá, então. O que o medo tem a ver com vendas? Afinal de contas, você chegou nesse canal imaginando que ia aprender a vender, e eu estou aqui falando de necessidade de aprovação, de medo, logo mais sobre o vitimismo. O que todas essas coisas têm a ver com vendas? Você sabia que não adianta eu te ensinar a vender. Você vem aqui eu te passar os gatilhos que funcionam se você ainda tem essas crenças limitantes, se você ainda dentro de si carrega um medo. Isso vai te atrapalhar nas suas vendas, vai te atrapalhar na sua caminhada. Você vai ter medo de falar do seu preço, vai ter medo de falar do seu produto. Você é uma pessoa que tem medo de falar em público, você tem medo que as pessoas vão pensar de você. Tanto é que a nossa última mentoria falamos sobre necessidade de aprovação. Mas, afinal de contas, o que é o medo? Primeira coisa, o medo é uma fé. E existe dois tipos de fé. Existe a fé positiva e a fé negativa. Mas o que ninguém te contou sobre o medo é que quando você aplica essa fé de maneira negativa, você só precisa ter medo que esse medo chegue até você. Você sabia que o medo, ele é atraído? Como assim ele é atraído? Por exemplo, você tem medo de algo. Tecnicamente, esse algo que você mais tem medo vai sobrevir sobre você. Não é incrível aquela coisa que você não quer que aconteça, é o que acontece na sua vida? Por que isso normalmente acontece? Porque o medo ele é atraído. E literalmente o medo ele é atraído. Por que o medo é atraído? Tá falando, Pedro, sobre que o medo é atraído, mas por que o medo literalmente ele é atraído? Porque quando você tem medo de algo, não há dúvida. E quando não há dúvida, há certeza. E quando há certeza, as coisas acontecem. Só basta você mentalizar. E o medo ele está onde? Ele está na sua mente. Vamos dar um exemplo. Eu tenho medo de voar de avião. Por que você tem medo de voar de avião? Sendo que é um dos transportes mais seguros do mundo, voar de avião. Tem muita gente que fala, eu tenho medo de voar de avião. Aí você vai fazer pergunta para essa pessoa, na verdade ela não tem medo de voar de avião, ela tem medo de altura. Mas por que você tem medo de altura? Ah, porque alguém da minha família já se acidentou de altura, caiu de um prédio, caiu de um local mais elevado, infelizmente veio a óbito, ou porque você assistiu muita reportagem de alguém que se acidentou, ou até mesmo você deve ter acordado num dia mal, foi ligar a sua televisão e você viu lá uma reportagem que o avião caiu. Aí você instalou aquele drive. Não, que é perigoso voar. Ou seus pais instalaram esse drive em você. Não, eu não quero você voar, não, porque é perigoso, o avião cai, morre na certa. Mas espera lá, qual que é mais perigoso? Você voar de avião, de helicóptero, ou você pegar seu carro, sua moto e sair para trabalhar? Você pode ver que você vê mais acidente de carro, de moto, do que mesmo de avião. Só que eu vou te falar uma coisa agora que eu tenho certeza que ninguém nunca te falou sobre o medo. Primeira coisa, você sabia que o medo tem medo? Isso mesmo você ouviu, parece loucura, né? Mas o medo, ele tem medo. Então, como você vai vencer o medo? Vamos lá, olha só o que eu falei. O medo tem medo. Como que você vai vencer o medo, então? Deixando o medo de lado. Você tem medo de altura? Deixa o medo no aeroporto. E vai sem o medo. Porque o medo não vai te acompanhar, porque ele tem medo. Então ele tenta fazer de tudo para você não fazer o que você queria fazer. Como assim? Você quer voar. Então você vai chegar no aeroporto, não, você está com medo que vai acontecer aquele frio na barriga. Aí você vai lá e você entra no avião, você voa. Quando você está lá em cima, o medo está lá embaixo. Deixa o medo de você fazer suas coisas. Por que você fica carregando isso com você? Você está carregando alguém, você está bancando alguém que não está te pagando aluguel, que não está te trazendo nenhum custo-benefício, e você está aí sustentando o medo dentro de você. Isso é o que vai te impedir de alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, o que vai te impedir de escalar o seu negócio, porque você tem medo de arriscar. Você sabia que todo medo, olha só, presta atenção, eu vou falar algo agora que eu tenho certeza que se destravar você, eu quero que você escreva aqui, peguei o código, entendi. Você sabia que
todo medo funila para a morte? Você, como assim? Presta atenção. Todo medo, a finalidade dele é para a morte. Você fala assim, eu tenho medo de altura. Começa a fazer pergunta com medo. Fazer pergunta com medo? Sim, fazer pergunta com medo. Por que você tem medo de altura? Ah, porque pode acontecer um perigo, o avião cair. E o que vai acontecer no final? Ah, eu vou morrer. Funilou para a morte. Ah, eu tenho medo de pular de paraquedas. Por que você tem medo de pular de paraquedas? Ah, por conta da adrenalina. Não é por conta da adrenalina. Você tem medo do paraquedas não abrir e você o quê? Você morrer. Eu tenho medo de sair do meu serviço. Por que você tem medo de sair do seu serviço? Vamos fazer pergunta. Ah, porque quem é que vai sustentar minha família? Se não tiver sustento, você vai passar fome. Se você passar fome, vai acontecer o que com você? Vai funilar para a morte de novo. Então você pode ver que a raiz de todo medo, quando você vai fazer pergunta, funila para a morte. Tem um colega, aliás, um dos sócios meus, estou chamando ele para voar comigo. E ele vai voar, inclusive, tenho certeza. Só que ele fala que ele tem medo. Na verdade, ele não tem medo de voar de avião. Talvez ele tenha medo de altura. Mas qual que é o medo da altura? O medo é de acontecer algo no avião, o avião cair. E o que acontecer? Funilou para quê de novo? Para a morte. Então, pare e pensa, qual que é o seu medo? Você tem medo de investir? Ah, eu tenho medo de investir, Pedro. Na verdade, você não tem medo de investir, você tem medo de dar errado. Você tem medo de investir o seu dinheiro e você não ter o retorno que você esperava sobre aquele investimento. E se der errado para você, o que vai acontecer? Tecnicamente, sua empresa pode quebrar, dependendo do quanto que for o seu investimento. Então, na verdade, você está com medo novamente, porque ele está funilando para a morte. Então, o objetivo, eu quero que você anote esse código. O objetivo final do medo é a morte. Por exemplo, já percebeu quando você tem medo, você fica com friozinho na barriga? Por quê? No seu cérebro existe lá o córtex cerebral e existe o córtex pré-frontal, que é essa parte que fica aqui, bem aqui na frente da sua cabeça. Quando você tem medo, é ativada uma área no seu cérebro, onde ele desce para o seu intestino e ativa algo chamado cortisol. O que é o cortisol, Pedro? Ou melhor, vai uma tarefa de casa aí. Pesquisa sobre o córtex pré-frontal e sobre o cortisol. É onde você tem aquela sensação, aquele friozinho na barriga. Não sei se você já teve essa sensação, esse friozinho na barriga, não se der errado. Pensa só, enquanto você estiver fazendo algo, que você, ou melhor dizendo, se você for fazer algo que você não sentir esse friozinho na barriga, algo está errado. Literalmente algo está errado. Sempre você precisa ter esse friozinho na barriga, esse desafio. Porque quando você parar de se desafiar, você parou de crescer. Literalmente. Tá bom. Você está falando sobre o medo aqui, Pedro, mas como que o medo ele é instalado numa pessoa? Como que alguém ou você mesmo instalou o medo em você? Na verdade, o medo é instalado ou por pessoas próximas a você ou por experiências vividas, que seja positiva ou negativas. Nesse contexto, experiências negativas. Você pode ver que se você estiver andando na rua, pensa comigo, se você estiver andando na rua, você está indo no mercado e você vê lá um morador de rua e fala, eu tive uma revelação que vai acontecer algo muito ruim com você hoje. Você não está nem aí. Você quem que é esse cara para falar para mim? Você vai continuar andando, vai seguir sua vida, daqui a minutos você vai esquecer. Mas se sua mãe te ligar, falar, meu filho, eu sonhei com você que vai acontecer algo ruim, você já entra em desespero. Você já fica com o coração acelerado. Por quê? Porque é uma pessoa que você confia. É uma pessoa que você cresceu com aquela pessoa. Então, já pega o código. O medo, ele é instalado por pessoas da sua confiança. E o medo nada mais nada menos que um drive mental. Um drive errado que está instalado na sua cabeça. Sabe do que você tem que ter medo? Você tem que ter medo de prosperar. Você tem que ter medo de conquistar o seu primeiro milhão. Não vou falar de milhão. Vou falar o seu primeiro 10K, 10 mil. Às vezes você está aqui e você quer sair do CLT, você já saiu do CLT, você é autônomo, você está começando agora, você já tem seu negócio, só que você não faturou nem 5K ainda. Vamos deixar 1 milhão para lá? Vamos pensar agora em 10K? Será que 10K não resolveria esse problema? Se você é uma pessoa que você fatura no mínimo 10K por mês, você já saiu da média da sociedade. Me fala um doutor,
um médico, um advogado que fatura mais que 10k por mês? Manda aqui para mim, nos comentários. Um cara tem que ser muito bom. Se você faz faculdade de medicina, de advocacia, de engenharia, se você for muito bom no que você faz, se você for o cara, você vai receber os seus 6, 7 mil reais aí por mês. Trabalhando para os outros, se matando, e não vai ter sua liberdade financeira ou geográfica tão sonhada. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Então, instale os drives corretos na sua mente. Por que nós estamos já nessa caminhada de 21 dias de desconstrução? Não adianta eu querer ensinar você a vender. Eu poderia já, desde a nossa mentoria de ontem, já ir direto em vendas. Mas você ainda tem essas crenças. Você está cheio de medo dentro de você. Você não consegue encarar os fatos. Se eu falar, faça isso, você tem medo de fazer. Porque você vai ter que colocar a sua cara a bater, porque vai ter mais pessoas te vendo. Qual que é a diferença? Veja bem, quero que você me responda uma coisa. Pensa aí agora com você. Você dá conta de falar do seu produto para uma pessoa? E aí, dá conta? Você fala, tranquilo. E para 5 pessoas? Aí você já não, mas 5? Não, ainda vou. Agora, se eu colocar você para falar com 10 mil pessoas, você já trema na base. Mas qual que é a diferença de você falar para uma pessoa, para 5 pessoas ou para 10 mil pessoas? Aí você fala que eu tenho medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de errar em público. Isso que você tem medo. E falar em público você não tem medo. Mas por quê? Aí entra o que a gente falou ontem, necessidade de aprovação. Que as pessoas vão pensar, eu não falo muito bem, eu falo gaguejando. Pelo amor de Deus, deixa as pessoas pensar o que elas quiserem pensar. Você é livre para pensar o que você quiser dessa mentoria. Ah, não estou gostando. Eu só saio do vídeo, vai ver outra coisa. Mas se o que eu estou passando para você tem gerado valor, não é conteúdo, mas tem gerado valor aí na sua vida, então coloque em prática. Porque não faz sentido você estar assistindo essa mentoria. Aliás, aqui não é nem uma mentoria em si, mas é só uma parte do que acontece dentro do clube de vendas. Por exemplo, as pessoas que entram no clube de vendas, antes de eu ensinar qualquer uma delas a vender, primeiro elas têm que desconstruir. Olha só, vou falando mais uma vez. As pessoas que compram a mentoria do clube de vendas para aprender a vender, antes de eu ensinar qualquer uma delas a vender, primeiro elas têm que desconstruir, porque não faz sentido eu ensinar elas a vender se elas ainda têm crenças limitantes, se estão cheias de medos, se infelizmente elas ainda precisam de necessidade de aprovação para fazer algo. Uma pessoa que fica se vitimizando, mas eu não nasci para isso, a venda não é para mim, 10k não é para mim, é muito difícil. Como que você vai vender desse jeito? Que adianta eu te passar as melhores técnicas de venda se você vai ficar se vitimizando? Não faz sentido, não tem desse. Então, vamos passar por um processo de 21 dias de desconstrução. Primeiro você tem que desconstruir para depois, sim, você construir. Então, outra coisa, algo bem interessante. Existem dois tipos de fé, a positiva e a fé negativa. O que é a fé em si? A fé é a imagem, é a imaginação. Temos a imaginação positiva, como também a imaginação negativa. O medo nada mais, nada menos que é uma imaginação negativa. Uma fé negativa que foi instalada aí dentro de você por uma experiência negativa, uma experiência ruim que você viu no seu passado. Às vezes alguém fez uma bala. Vou falar uma experiência que aconteceu comigo. Eu lembro uma vez, me deram uma bala de açúcar, aquelas balas de açúcar. E a pessoa que fez que ela me deu, eu comi, o negócio estava ruim. Vou falar para você, não estava gostoso, não comi. Literalmente. E aquilo instalou um drive dentro de mim na época. Que drive que instalou? Bala de açúcar é ruim. E depois daquele dia, o pessoal me oferecia, você quer uma bala? De quê? De açúcar? Não, quero nada. E foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí deve ter passado aí uns 5, 6 anos. Até que, recentemente, estava com a minha esposa no local, fomos tomar um café na padaria, ela comprou uma bala de açúcar, ela perguntou, você quer? Eu falei, não quero nada, esse negócio é ruim.
Só que eu falei, deixa eu experimentar isso aí. Quando eu experimentei, nem fazia comparação com o gosto da bala que eu havia comido. Mas por quê? A pessoa que havia feito, que me deu, eu acho que talvez estava aprendendo, não sabia fazer, e falou o nome bala de açúcar, eu comi um negócio ruim. Mas, na verdade, o problema não é que a bala de açúcar é ruim, que a maneira que a pessoa fez é ruim. Às vezes, o que aconteceu com você não é o que o seu negócio é ruim, é a maneira que você está fazendo que você não está obtendo resultado. Então, pensa só, por que que uma coisa dá resultado para uns e para outros não dá? Por que que as mesmas pessoas que foram criadas no mesmo lugar, que cresceram juntos, que tiveram o mesmo estudo, porque uma prospera e outra não? Porque uma, ela estoura de vender, ela escala em vendas, e a outra não sai da fazenda, não sai do lugar. Será que o problema está no lugar? Não está, porque o outro prosperou. Mas está na maneira que você tem falado. Então, o medo é uma coisa que vai te impedir de prosperar. O medo é uma coisa que ele vai te travar. Ele vai te amarrar. Ele não vai deixar você crescer. Ele não vai deixar você escalar. E, infelizmente, às vezes, o que você está pensando nem é o que parece. Às vezes, isso que você está com medo de fazer, se você já tivesse arrancado, se você já tivesse pegado esse medo e expulsado da sua casa aí dentro de você, da sua mente, do seu coração, você já estava em outro nível hoje. Mas porque você deixou a sua casa com um inquilino que não paga, que não está nem aí para você, que não te traz nenhum tipo de benefício, você deixou sua casa alugada para ele. E ele está lá, só está te causando prejuízo, e você, não, mas coitado. Inclusive, até a mentoria do vitimismo, do coitadismo, não sei nem se essa palavra existe, em português deve existir, mas se você já tivesse tirado isso dentro de você, você já estava lá na frente. Então, qual que é a sua tarefa de hoje? Você vai separar as 3 coisas que você mais tem medo de fazer e você vai fazer pergunta. Por que eu tenho medo de voar de avião? Olha só, você vai pegar as 3 coisas que você mais tem medo de fazer e você vai fazer pergunta para esses medos. Por que eu tenho medo de voar de avião? Ah, na verdade, eu não tenho medo de voar de avião, eu tenho medo de altura. Por que eu tenho medo de altura? Ah, mas se cair, por que eu tenho medo que o avião caia? Ah, eu posso morrer. Qual que é o objetivo final do medo? A morte. Por que você tem medo de falar em público? Ah, porque o que as pessoas vão pensar? Tá, você está com medo delas pensar o quê? Então quer dizer que se você falar alguma coisa errada, então você está com medo não de falar em público, mas de errar em público. E se errar em público, o que elas vão pensar? Vão sair, minha imagem vai ser denegrida. Eu não vou conseguir vender meu produto. Então eu vou falir. E se eu falir, não vou sustentar minha família. Se eu não sustentar minha família, vai acontecer o quê? Objetivo final, morte de novo. Então você vai fazer pergunta para os seus medos. E você vai deixar, igual já vimos isso ontem, eu creio que você já deixou, a necessidade de aprovação de lado, vai pegar o medo, vai dar um pontapé, vai limpar a sua casa, que é dentro de você, que é o seu coração, e vai fazer o que você tinha medo, porque não tem mais. Você tinha medo de voar? Faz um voo panorâmico em São Paulo, você não vai gastar nem R$ 1.000. Talvez se a sua cidade for um pouco mais afastada, vai ser bem mais barato. Você tem medo de pular de paraquedas? Vai, acho que um local, pesquisa na internet, paraquedismo, vai pular de paraquedas. Tem medo de falar em público? Caça 5, 10 amigos seus, pega um conteúdo, gera valor na vida deles. Eu quero que você note uma coisa aí. Não é sobre dinheiro, é sobre gerar valor. Se você ficar correndo atrás do dinheiro, ele vai ficar correndo de você. Agora, se você aprender a gerar valor na vida das pessoas, o dinheiro vai ser uma consequência que vai vir atrás de você. Pode ficar parado, ele vai chegar até você. Olha só, se você correr atrás do dinheiro, ele vai correr de você. Mas se você gerar valor na vida das pessoas, o dinheiro vem atrás de você. Então, no clube de vendas, por exemplo, não é algo sobre dinheiro, mas é algo sobre gerar valor. Qual que é o valor que o teu produto gera na vida das pessoas? Qual que é a transformação que o seu produto ele causa, ele impacta na vida das pessoas? Então, é sobre gerar valor e não sobre dinheiro em si. Se você entender isso, já valeu por esses 20 minutos que estamos aqui. Então, quais são os seus 3 medos? Faça perguntas para os medos, você vai ver que vai funilar todos para mortes e bata de frente com os teus medos. Eu quero que você escreva no comentário. Escreva aqui nos comentários. O medo tem medo de mim.
Eu não tenho mais medo. Escolha uma dessas frases e escreva aqui. O medo tem medo de mim. Se ele tem medo de você, ele não vai com você, não. O medo não vai com você no palco. O medo não vai com você no avião. Por que que ele não vai? Porque ele tem medo. O medo tem medo, meu amigo. Ele não vai com você, não. Mas você precisa fazer a sua parte. Ah, tá bom. A sua mentoria aqui foi muito bacana, eu vou colocar em prática. Aí você vai deixar fazer semana que vem, você vai esquecer. Já faça o que precisa ser feito hoje. Não fique procrastinando. Tanto é que é uma da chave. Às vezes você não subiu de nível ainda por conta da procrastinação. Você fica deixando as coisas para depois. As coisas para amanhã eu faço. Chega amanhã, amanhã eu faço. Já passou um mês. Está aí falando que amanhã você vai fazer e não fez nada. Até hoje. Então pegue o medo, dê um pontapé na bunda do medo e vai para cima. Bora prosperar. Aqui só está sendo só um gostinho do que temos dentro do clube de vendas. Poderia ficar aqui falando mais conteúdo com vocês, explicar um pouquinho mais sobre o córtex pré-frontal, córtex cerebral, sobre o intestino, o que o medo causa no seu intestino. Por que que você fica com esse friozinho na barriga quando você tem medo de fazer algo? Será que é o medo ou o nervosismo? E aí? Qual que é a fé que você precisa ter? Qual que é o medo que você precisa ter? E aí? Tem um medo que é aceitável. Vamos lá, isso que eu vou soltar aqui. O medo que é aceitável é o medo de não prosperar. Isso deve ter medo, de não prosperar. De passar o tempo e continuar no mesmo lugar. Sabe o que é incrível? Às vezes você encontra uma pessoa, a pessoa está na mesma empresa, no mesmo local de trabalho, com a mesma função. Passa-se 10 anos e a pessoa continua no mesmo lugar. Eu lembro de um rapaz, lembro de um cara, um senhor, que trabalhava numa empresa na faxina de uma empresa. E ele trabalhava, batia no peito. Eu estou há 30 anos aqui nessa empresa, no mesmo lugar, na mesma posição, com o mesmo salário, vivendo a mesma vida, e ainda bate no peito e se orgulha. Eu estou há 30 anos aqui nessa empresa. Será que você não é essa pessoa? Eu sou gerente executivo dessa empresa, desse negócio. Eu trabalho aqui há 20 anos. E está na mesma ainda, há 20 anos. Aí essas pessoas, o que acontece? Vem uma crise, a empresa falha, quebra, ela sai da empresa. Não sei o que vai ser da minha vida, porque foi treinada a ser uma monabilidade, a fazer só uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa, nós não podemos ser monabilidade. Você deve ser multi-habilidades. Mas eu acho que eu já falei demais por hoje. Até a próxima aula. E o que será que vamos falar amanhã? Vou deixar vocês aí na expectativas. Bora para cima. Bora destravar. O medo tem medo. Faça algo hoje. Pega os seus medos e já bata de frente com eles. Você quer prosperar? Você quer que o seu negócio cresça? Então, bata de frente com medo. Necessidade de aprovação e medo. Meta um pontapé. São dois inquilinos que não te pagam. Olha só, vou te falar de novo. Necessidade de aprovação. O medo são inquilinos que não te pagam, destrói a sua casa, não te trazem benefícios, só te trazem problemas. E eles deixam conta quando sai, porque o prejuízo é grande. Então, já despacha esses inquilinos e bora para cima. Até a próxima mentoria.